Olá, meu nome é Alex Soares e a aula de hoje vai ser sobre associação de resistores. Bom, o que é um resistor elétrico? Um resistor elétrico é um dispositivo cuja sua finalidade, ora, é de transformar a energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule, ora, é de limitar a corrente elétrica em um circuito. Então, esses são os dois papéis que um resistor elétrico tem dentro de um circuito. A primeira aplicação é quando se usa o resistor elétrico para gerar energia térmica. Exemplos disso: o ferro de engomar utiliza a eletricidade para gerar calor, e ele gera calor através dos resistores elétricos. Outra aplicação: chuveiro elétrico. Dentro do chuveiro elétrico existe um conjunto de resistores que vão aquecer quando a corrente elétrica passar por eles. E esse aquecimento vai aumentar a temperatura da água. E a segunda aplicação é para limitar a corrente elétrica que está circulando em um determinado circuito. Se você já olhou uma placa de um equipamento elétrico, provavelmente você já viu esse componente elétrico, que é o resistor elétrico. Toda placa de um circuito elétrico existe resistores na sua composição. Então, se você pegar qualquer placa de qualquer equipamento elétrico, vai existir nessa placa resistores. Pode ser que o resistor que existe nessa placa seja diferente do que você está vendo, mas lá existem resistores, ok? Se por algum motivo você precisar representar esse circuito elétrico por desenho, o símbolo do resistor é esse. E a resistência elétrica desse resistor ela é dada em ohms. Então, recapitulando, resistor é um equipamento elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica e que limita a passagem de corrente. A unidade da resistência é ohms. Agora imagine que eu tenha um circuito desse tipo. Eu tenho uma fonte gerando uma diferença de potencial dada em volts, onde eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Eu tenho um resistor elétrico e por dentro desse circuito percorre uma corrente elétrica. Imagine que eu queira determinar a resistência elétrica. Bom, a resistência elétrica, R, ela vai ser igual à diferença de potencial, a nossa DDP, ou simplesmente a nossa tensão, dividido pela corrente elétrica que percorre esse circuito. Então, a resistência desse resistor dentro desse circuito vai ser igual à diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Normalmente, você encontra essa equação dessa forma. U é igual a R vezes I. A diferença de potencial é igual a R vezes I. Quando nós falamos de resistores elétricos, existem dois tipos de resistores: os resistores ômicos e os resistores não ômicos. O que é um resistor ômico? Bom, um resistor ômico é aquele que a resistência ela é constante, independente da diferença de potencial e da corrente elétrica. Já o resistor não ômico, a resistência elétrica ela vai variar de acordo com a diferença de potencial e a corrente elétrica. Então, se houver uma variação na diferença de potencial, vai haver uma variação na resistência elétrica. Então, resistor ômico, resistência elétrica constante, independente da diferença de potencial e da corrente elétrica. Resistor não ômico é aquele que a resistência elétrica vai variar de acordo com a diferença de potencial e a corrente elétrica. Quando nós temos um condutor elétrico, por exemplo, um fio, existe uma resistência associada a esse fio. Todo fio possui uma resistência. Então, o que nós vamos fazer agora é determinar como se deve calcular a resistência desse fio. Bom, a resistência desse fio ela vai ser igual a resistividade desse fio. O que é a resistividade? Bom, a resistividade é uma característica do material que diz quão bom esse material vai conduzir eletricidade. Então, quanto menor for a resistividade, menor vai ser a resistência elétrica desse material à passagem de corrente elétrica, ok? Essa resistividade, ela multiplica o comprimento do fio. Isso quer dizer que a resistência ela aumenta de acordo com o comprimento do fio. E a resistividade e o comprimento do fio é dividido pela área desse fio. Isso quer dizer que quanto maior for a área,
Quanto maior for a espessura desse fio, menor vai ser a resistência desse fio. A resistência, como nós vimos, é dado em ohms. Então, a resistência de um condutor é dado em ohms. Bom, agora que nós entendemos o que é um resistor elétrico, vamos entender o que é uma associação de resistores em série e em paralelo. Vamos começar com a associação em série. Imagine que eu tenha 3 resistores, um depois do outro, como a imagem está mostrando. Quando eu tenho uma sequência de resistores, dessa forma, eu tenho uma associação em série. Perceba que nessa associação, a corrente vai sair do polo negativo, vai subir, passar por R1, passar por R2, passar por R3, vai descer e entrar no polo positivo. Olha só, o elétron que saiu do polo negativo, ele vai passar por R1, vai passar por R2 e vai passar por R3. O mesmo elétron vai passar por dentro dos 3 resistores. Isso quer dizer que a corrente elétrica que passa por cada resistor é a mesma, já que o elétron que passa em cada resistor é o mesmo. Então, numa associação em série, a corrente elétrica sempre vai ser a mesma. Então, para você determinar se a associação ela é em série ou é em paralelo, olhe para a corrente elétrica. Se eu tenho 2 resistores e a corrente elétrica que passa em um é a mesma que passa no outro, então eu tenho uma associação em série, ok? Agora imagine que por algum motivo eu queira substituir esses 3 resistores por um que vai equivaler aos 3 resistores. Bom, isso é o que nós chamamos de resistor equivalente. Eu vou pegar esses 3 resistores e vou substituir por um que vai equivaler aos 3. Então eu vou redesenhar esse circuito. Então o circuito novo vai ser esse. Eu tenho agora só um resistor, que é o resistor equivalente, que vai equivaler aos 3 resistores anteriores do meu circuito, certo? Se eu quiser determinar o valor desse resistor equivalente, como é que eu faço? Bom, como é uma associação em série, como é que eu sei que é uma associação em série? Porque a corrente elétrica que passa nos 3 resistores é a mesma. Então, se é uma associação em série, a resistência equivalente é simplesmente a soma de R1 mais R2 mais R3. A associação em série, a resistência equivalente é simplesmente a soma dos resistores, ok? Então, vamos para as características de uma associação em série. A primeira característica a gente já sabe, a corrente elétrica é a mesma. Então, numa associação em série, a corrente elétrica que passa em cada resistor é a mesma. Agora, a DDP em cada resistor ela é diferente. Então, a DDP em R1 é diferente da DDP de R2, que é diferente da DDP de R3. Vamos recapitular, numa associação em série, a corrente elétrica é a mesma em cada resistor e a resistência equivalente é simplesmente a soma dos resistores. Agora vamos para a associação em paralelo. Olha só, diferente da associação em série, existe mais de um percurso para a corrente elétrica seguir. Então, vamos lá. O elétron sai do polo negativo, sobe até chegar no ponto verde. Quando ele chega no ponto verde, o elétron ele não pode se dividir. Então, ou ele vai por cima, ou ele vai pelo meio, ou ele vai por baixo. Perceba, o elétron que vai por cima não é o mesmo elétron que vai pelo meio e não é o mesmo elétron que vai por baixo. Então, como o elétron é diferente, a corrente elétrica é diferente. Então, nós temos aí corrente elétrica I1, I2 e I3. Esses valores são diferentes porque as correntes elétricas em cada resistor é diferente. Então, para saber se é uma associação em paralelo, basta olhar para a corrente elétrica. Então, numa associação em paralelo, a corrente elétrica em cada resistor ela é diferente. Na associação em série, a corrente elétrica é a mesma. Numa associação em paralelo, a corrente elétrica é diferente.
Do mesmo jeito da associação em série, imagine que eu queira substituir esses 3 resistores por um que vai equivaler aos 3. Então, o nosso circuito vai ficar dessa forma. Aonde eu substituí os 3 resistores por um resistor equivalente. O R é Q. Esse resistor ele vai equivaler aos 3 resistores. Se eu quiser determinar a intensidade desse resistor, como é que eu faço? Bom, numa associação em paralelo, a resistência equivalente ela é dada por essa equação. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se tiver outro resistor, mais 1 sobre R4 e assim por diante. Eu posso dizer, de certa forma, que a associação em paralelo é o contrário da associação em série, ou o inverso da associação em série. Então, vamos para as características da associação em série. O primeiro ponto, a corrente elétrica é diferente. Isso nós já vimos. A corrente elétrica que passa em um resistor é diferente da corrente elétrica que passa no outro resistor. Agora, a diferença de potencial é a mesma. Perceba, a associação em série e em paralelo, elas são inversas. A resistência equivalente na associação em série é simplesmente a soma. Na associação em paralelo é o inverso. É 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Na associação em série, a corrente elétrica é a mesma. Na associação em paralelo, a corrente elétrica é diferente. Na associação em série, a diferença de potencial é diferente. Na associação em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. Então, uma é o inverso da outra. O curto-circuito nada mais é do que a passagem da corrente elétrica sem resistência. Então, eu tenho uma pilha, o polo positivo e o polo negativo, e eu ligo um fio diretamente do polo negativo para o polo positivo. Perceba, não existe nenhuma resistência no meio do percurso. Então, isso constitui um curto-circuito. A corrente elétrica vai percorrer o fio sem resistência elétrica, ok? Então, aí está a nossa corrente elétrica. O curto-circuito é mal visto por nós porque, para que um equipamento elétrico funcione, a corrente elétrica tem que passar por dentro dele. Mas à medida que a corrente elétrica passa por dentro do equipamento elétrico, esse equipamento exerce uma resistência à passagem do elétron. Então ele vai diminuir a intensidade da corrente elétrica. Agora imagine que por algum motivo o fio que liga esse equipamento elétrico está descascado. Então um lado encosta com o outro lado do fio. Perceba, agora a corrente elétrica ela tem 2 percursos. O primeiro percurso, que é o percurso original, que seria passar por dentro do equipamento elétrico. E o segundo percurso é, no meio do caminho, no fio do equipamento elétrico, ela simplesmente pular de um fio descascado para o outro, sem passar por dentro do equipamento elétrico. Quando isso acontece, a corrente elétrica ela sempre vai procurar o caminho mais fácil, sempre vai procurar o caminho de menor resistência. Se o equipamento elétrico ele é por si só uma resistência, então a corrente elétrica não mais vai passar por dentro do equipamento elétrico. Ela vai simplesmente passar de um fio descascado para o outro. Isso constitui um curto-circuito, que é a passagem de corrente elétrica sem resistência elétrica. Qual é o problema disso? Bom, o problema é o seguinte: quando eu tenho um curto-circuito, quando eu não tenho uma resistência no meio do caminho, todos os elétrons de um lado vão querer passar para o outro lado de uma só vez. Isso faz com que a intensidade da corrente elétrica se eleve muito. Quando a intensidade da corrente elétrica se eleva muito, o fio começa a esquentar, começa a dissipar calor. E isso pode levar esse fio, esse plástico, a pegar fogo e iniciar um incêndio. Por isso que toda casa tem um limitador de corrente elétrica, que é o disjuntor que nós vimos na aula passada, que a função desse disjuntor é desligar caso a intensidade da corrente elétrica ultrapasse um valor determinado. Bom, agora vejamos esse circuito elétrico.
Perceba, eu tenho um resistor R1, o resistor R2, o resistor R3 e o resistor R4. Ignore o resistor R2 por enquanto. O resistor R1, R3 e R4, eles estão associados em série ou em paralelo? Bom, eles estão associados em série. Por quê? Porque a corrente elétrica que passa em R1 é a mesma corrente que passa em R3, que é a mesma corrente que passa em R4. Ok, mas o intuito aqui é estudar curto-circuito. Perceba que eu tenho o ponto X e o ponto Y. Entre o ponto X e o ponto Y, eu ligo um fio diretamente. Então, quando a corrente elétrica chega no ponto X, ela tem dois percursos. Um ir direto, passando por dentro do resistor R2, e outro indo por fora, sem passar por nenhum resistor. Qual o caminho que a corrente vai percorrer? Bom, ela vai percorrer o caminho que tem menor resistência, que seria o fio ligado diretamente até o ponto Y. Quando isso acontece, nenhuma corrente elétrica passa por R2. Toda a corrente elétrica passa por esse fio ligando ao ponto Y. Isso se constitui um curto-circuito, porque há passagem de corrente elétrica sem haver resistência elétrica entre o ponto X e o ponto Y. Entenderam? Então, toda vez que eu pegar dois pontos em um circuito elétrico e não existir nenhum resistor entre esses dois pontos, então esses pontos estão em curto-circuito, já que não existe resistor entre eles. Tudo bem? Agora vamos estudar potência elétrica, mas antes disso vamos relembrar o conceito de potência. Bom, potência é igual ao trabalho realizado sobre o intervalo de tempo no qual esse trabalho foi realizado. Aqui o conceito é o mesmo, a única diferença é que o trabalho vai ser realizado pela força elétrica. E esse trabalho é dado em joule, é unidade de energia. Então a potência nada mais é do que a energia sobre o intervalo de tempo, que seria a energia transmitida de um polo para o outro sobre o intervalo de tempo. Como nós podemos calcular a intensidade dessa potência elétrica? Bom, a intensidade da potência elétrica, P, é igual a I, que é a corrente elétrica que percorre esse circuito, vezes a diferença de potencial, a DDP, que está sendo empregado nesse circuito. Potência, como eu já falei, é energia sobre o tempo, joule sobre segundo. E essa unidade, joule sobre segundo, é a mesma coisa de watts, ou como normalmente nós chamamos aqui, de watts. Então, potência elétrica é igual a π. Toda vez que você lembrar de potência elétrica, lembre de π. P é igual a I vezes U. Agora vamos entender o que é potência dissipada por um resistor. Bom, a gente já falou que dentro de um chuveiro elétrico eu tenho um resistor elétrico que vai transformar energia elétrica em energia térmica. Então há uma conversão de energia, há uma dissipação de energia na forma de calor. Quanto maior for a energia elétrica transformada em energia térmica, maior vai ser a potência elétrica dissipada por esse resistor. Como nós determinamos a intensidade dessa potência dissipada? Bom, a potência dissipada ou a potência elétrica é igual à diferença de potencial ao quadrado, a DDP ao quadrado, sobre a resistência elétrica, que seria a resistência elétrica do nosso resistor que está transformando a energia elétrica em energia térmica. A outra forma de determinar a potência elétrica dissipada é através dessa equação. P, que é a potência elétrica dissipada por esse resistor, é igual a R, que é a resistência elétrica desse resistor, vezes a corrente elétrica ao quadrado. Então, nós temos duas formas de calcular a potência elétrica dissipada, que é P é igual a U ao quadrado sobre R e P é igual a R vezes I ao quadrado. Quando você vai usar cada equação? Isso vai depender dos dados que você tiver, dos dados que a questão for fornecer. Se você tiver a diferença de potencial e a resistência, você usa a equação de cima. Se você tem a resistência e a corrente elétrica, você usa a equação de baixo, ok? Por fim, vamos estudar
a energia elétrica consumida por cada equipamento elétrico. Bom, à medida que o equipamento elétrico ele funciona, ele consome energia. Como nós podemos determinar quanto de energia esse equipamento consome? Bom, a energia elétrica consumida é igual à potência elétrica desse equipamento vezes o tempo que esse equipamento ficou funcionando. Então, todo equipamento ele tem uma potência, que é justamente a transformação de energia dentro de um intervalo de tempo. Quanto maior for a potência desse equipamento, mais energia ele vai consumir. Então, a energia consumida, ela depende tanto da potência do equipamento, quanto do tempo que esse equipamento ficou ligado. A energia, como a gente sabe, ela é dada em joule. Então, você pode determinar a energia consumida por um aparelho elétrico em joule. Mas essa unidade ela não é tão comum no nosso dia a dia. Você não determina quanto de energia um equipamento elétrico consome em joule. Você determina em quilowatts-hora. Se você pegar o seu papel de luz, você vai ver que a energia consumida durante todo o seu mês ela é cobrada em quilowatts-hora. Então, se você for lá fora, aonde fica contabilizado o quanto de energia você consome, você vai ver alguns números. Esses números representam o quanto de energia você consome em quilowatts-hora, que é uma unidade mais usual. Então, a energia ela é dada em quilowatts-hora, a potência ela é dada em kilowatts e o tempo ele é dado em horas. Então, normalmente, quando você vai resolver uma questão de consumo de energia, que é um tipo de questão muito comum, a primeira coisa que você vai fazer é deixar a potência em kilowatts e o tempo em horas, para depois você multiplicar e achar o quanto de energia aquele equipamento elétrico consumiu durante todo um dia ou durante todo um mês. Galera, por hoje é só. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me perguntar no meu Instagram ou mandar um e-mail para mim.